Olá pessoal, em parceria com a MTE, estou de volta aqui na Oficina do Saber, dando continuidade no nosso treinamento básico sobre eletricidade. Recapitulando um pouquinho da aula passada, que falamos sobre magnetismo, eletromagnetismo e indução eletromagnética, onde você viu que o nosso planeta sofre ação de um campo magnético. Viram também o campo magnético em volta de um ímã artificial e que podemos utilizar esse campo magnético para gerarmos energia elétrica. Hoje você irá entender um pouco de como é a eletricidade e como ela se movimenta, onde abordaremos composição de matéria, os tipos de eletricidade. O estudo da matéria e de sua composição é fundamental para a compreensão da teoria eletrônica. De modo bem simples, a matéria é tudo aquilo na forma sólida, líquida ou gasosa que possui massa e ocupa um lugar no espaço. A matéria também pode ser chamada de corpo, e o corpo pode ser simples ou composto. Um exemplo de corpo e espaço. Se você encher um recipiente de líquido até o máximo de sua capacidade, como esse aqui, agora eu vou encher ele até a boca. E colocar um outro corpo nesse mesmo recipiente, irá sair uma quantidade de água proporcional ao volume do corpo que entrou para ocupar o lugar no espaço, provando que o objeto ocupou o lugar do líquido neste mesmo espaço. Agora que você já entendeu essa parte, eu vou explicar para vocês os dois tipos de corpos, o simples e o composto. Corpos simples são aqueles formados por um único átomo. São também chamados de elementos. O ouro, o cobre e o hidrogênio são exemplos de elementos ou de corpos. Os corpos compostos são aqueles formados por uma combinação de dois ou mais. São exemplos de corpos compostos o cloreto de sódio, que é formado pela combinação de cloro e sódio, e a água, formado pela combinação de oxigênio e hidrogênio. E para dar continuidade, vamos falar de fenômenos. Fenômenos são considerados matéria. São elementos com os quais se tem contato, mas não ocupam lugar no espaço. Exemplos de fenômenos são o som e o calor e a eletricidade. Você deve estar se perguntando aí se o ar ocupa o lugar no espaço, não é mesmo? E a resposta é sim. Não se pode pegar ou ver o ar, mas sabemos que ele existe. E através de suas propriedades é possível comprovar a sua existência. O ar é matéria e, portanto, ocupa o lugar no espaço do ambiente que não exista outra matéria. Por exemplo, dessa seringa aqui. Se eu tampar a ponta e apertar a outra extremidade, vai chegar um ponto que eu não consigo mais apertar. Então, provando que aqui dentro tem uma matéria ocupando o lugar nesse espaço. E para entender um pouco melhor, eu preciso explicar para você o que é uma molécula. Ao se dividir uma matéria, que é um corpo, até se obtiver uma menor parte, será encontrada a molécula. Assim, a molécula é a menor partícula que se pode dividir uma substância, de modo que ela mantenha as mesmas características da substância que a originou. Se essa menor parte da matéria for dividida, será encontrado o átomo. Por exemplo, se eu dividir esse pedaço de papel e eu cortar ele ao meio, depois ao meio novamente, e for cortando ele, até chegar às minúsculas partes microscópicas, por exemplo, eu vou chegar até ao átomo. O átomo é formado por uma parte central chamada núcleo e uma parte periférica formada pelos elétrons, que é chamada eletrosfera. O núcleo do átomo contém duas partículas, os prótons e os nêutrons. Os prótons com carga positivas e os nêutrons que não possuem carga e são eletricamente nêutrons. Os elétrons possuem cargas negativas e giram livremente em volta do núcleo, e essa parte que ele gira é chamada de eletrosfera.
Mas eu estou falando tudo isso porque eu quero que você saiba que quando um átomo possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, a gente pode dizer que esse átomo ele é eletricamente neutro. Já um átomo em desequilíbrio, quando tem o número de elétrons maior ou menor que o número de prótons, e esse desequilíbrio ele pode ser causado por forças externas, que pode ser magnética, térmicas, químicas. Aqui temos um átomo em desequilíbrio, porque ele tem 3 prótons, 3 nêutrons e 1 elétron. Então a gente pode dizer que esse átomo possui carga positiva. Já aqui, ele também encontra-se em desequilíbrio, só que ele contém 3 prótons, 3 nêutrons e 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então a gente pode falar que esse átomo contém carga negativa. Com isso, de uma maneira mais simplificada, já podemos imaginar vários átomos, um ao lado do outro, formando uma molécula que irá formar uma matéria, consequentemente, objetos. A transformação de um átomo ocorre em razão de forças externas ao próprio átomo. Uma vez cessada a causa externa que originou, como dito lá atrás, isso pode ser causado por forças externas, que podem ser magnéticas, térmicas ou químicas. A tendência natural do átomo é atingir o estado de equilíbrio elétrico. Para atingir esse equilíbrio, ele cede elétrons que estão em excesso ou recupera os elétrons para ficar em equilíbrio energético. A eletricidade é uma forma de energia que faz parte da constituição da matéria. Existe, portanto, em todos os corpos. O estudo da eletricidade é organizado em 2 campos: a eletrostática e a eletrodinâmica. A eletrostática é a parte da eletricidade que estuda a eletricidade estática. Dá-se o nome de eletricidade estática à eletricidade produzida por cargas elétricas em repouso em um corpo. Vimos lá atrás que um corpo se eletriza negativamente quando ganha elétrons, portanto, conterá excesso de elétrons e a sua carga terá uma polaridade negativa. E positivamente quando perde elétrons, por sua vez, conterá uma carga de polaridade positiva. Entre corpos eletrizados, quando um par de corpos contém a mesma carga, isto é, ambas positivas ou ambas negativas, diz-se que elas apresentam as cargas iguais e ocorre o efeito da repulsão. Quando um par de corpos contém cargas diferentes, ou seja, um corpo é positivo e o outro é negativo, diz-se que eles apresentam cargas desiguais ou opostas e ocorre o efeito da atração. Em estado natural, qualquer porção de matéria é eletricamente neutra. Isso significa que, se nenhum agente externo atuar sobre ela, o número total de prótons e elétrons dos seus átomos será igual. Essa condição de equilíbrio elétrico da matéria pode ser desfeita, de forma que um corpo deixe de ser neutro e fique carregado eletricamente. O processo pelo qual um corpo eletricamente neutro fica carregado é chamado de eletrização. A maneira mais comum de provocar eletrização é por meio de atrito. Quando se usa um pente, por exemplo, o atrito provoca uma eletrização negativa no pente. Isto é, o pente ganha elétrons. Ao aproximar o pente eletrizado positivamente de pequenos pedaços de papel, estes são atraídos momentaneamente pelo pente, comprovando a existência da eletrização. Assim, eles se atraem para que naturalmente eles forneçam ou recebam elétrons até ficarem em estado de equilíbrio. E para darmos continuidade no aprendizado, iremos falar sobre eletrodinâmica. A eletrodinâmica é uma área da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. O exemplo comum de eletrodinâmica são os raios. Para sua formação, é preciso que ocorram diversas cargas com sinais opostos, entre o solo e a nuvem ou vice-versa, ou somente entre as nuvens. Quando isso acontece, a intensidade da atração dessas cargas é tão forte que acaba gerando descargas elétricas. Isso mesmo, os raios são nada mais nada menos que descargas elétricas, ou transferência de carga entre 2 corpos, como a nuvem e a Terra. Essa foi a última aula dessa primeira fase do seu treinamento de eletricidade básica.
onde encerramos o tema energia. E tudo isso foi tratado para que fique mais fácil essa segunda etapa, que irá iniciar com o tema grandezas da eletricidade. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato. Vejo vocês no próximo tema.